Fala, investidores anarquistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos a nossa estratégia, o que iremos fazer, né, nessa alta do Bitcoin, porque a grande dúvida, a pergunta do milhão é se o Bitcoin vai subir, vai continuar subindo, ou se o Bitcoin ele vai cair. Então muita gente não está comprando, esperando uma nova queda para poder entrar e às vezes pode perder a oportunidade, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer nesse ciclo, o que eu estou fazendo, e eu vou desvendar aqui para vocês. Fiquem até o final. Antes de tudo, gente, não dá para saber se o Bitcoin vai subir ou cair. Nós temos diversas análises aqui de especialistas, né? Eu gosto muito de seguir esses caras que têm muitos anos de mercado financeiro e eles fazem várias análises. Então temos aqui, por exemplo, essa análise bem interessante aqui cruzando o preço do Bitcoin com o indicador MACD, né? E na visão dele, chegamos aí um sinal claro de início de alta, né, pessoal? Bem interessante, uma correlação aqui com o passado, faz total sentido, tá, galera? Num gráfico de 2 semanas, um gráfico de longo prazo, quanto maior o gráfico, né, a distância do gráfico, mais assertivo é, né? Então, se você pega um gráfico de um mês, melhor ainda. Então, aqui é muito bom. Aqui temos também um outro especialista que ele coloca oversold, né? É uma faixa, uma zona de venda excessiva, né? E aqui a gente mostra que o Bitcoin está dentro dessa faixa. Claro que a confirmação seria quando sair da faixa aqui e ainda não saiu, né? O preço continua aqui dentro, então ainda tem perigo de queda. E a gente tem aí os pessimistas, né, galera, que mostram aí, ó, um gráfico onde o Bitcoin vai subir e depois romper ainda, ó, romper o suporte anterior, caindo aqui cerca de 52 mil dólares. Um cenário aí bem devastador, né? Porque é uma queda de mais de 30%, né? E depois ainda rompe e chega nos 95 mil. Galera, todas essas análises fazem sentido, tá bom? Todas elas são matematicamente possíveis. Então, o que iremos fazer, tá, galera? A principal dica que eu dou para vocês é fazer a estratégia do DCA, galera. Dollar Cost Average, preço médio em dólar, pessoal. E eu venho mostrando para vocês ao longo dos anos, que foi um dos primeiros vídeos do canal. Eu faço essa estratégia. Eu faço trade às vezes também, trade de longo prazo, mas a minha principal estratégia é o DCA, galera. E eu estou no lucro nesse momento, tá bom? Eu já mostrei o vídeo de como fazer a estratégia do DCA. É a que menos te dá dor de cabeça, é a mais assertiva de todas, tá? E vou deixar aqui o vídeo explicando como fazer essa estratégia, né? Tirar todas as dúvidas de vocês. Aqui, galera, eu comecei a estratégia no final do ano passado. Eu comecei a estratégia nos 85 mil dólares, galera. O preço do Bitcoin caiu para os 60 mil dólares, pessoal. Então, olha aí o preço desabando, o meu prejuízo lá em cima. E assim, essa estratégia é sem preocupação, porque nada mais é do que você comprar Bitcoin uma vez por mês, mantendo ali o seu valor fixo e acumulando no longo prazo. É basicamente isso, e você ter o controle do seu preço médio, tá, pessoal? Então, o meu preço médio ficou em 70 mil dólares. Hoje está em 77.385. Eu estou com mais de 9% de lucro, tá, pessoal? Sendo que eu comecei fazendo essa estratégia nos 85 mil dólares. Então, imagine quem começar agora. Então é óbvio que vale a pena você começar a fazer essa estratégia. Eu comecei no topo e tive lucro. Imagine quem começar agora, tá bom? E aqui, né, a minha antiga estratégia do DCA, que foi a dos anos anteriores. Olha, eu fiz por 2 anos essa estratégia. Eu tenho vídeo falando desse controle que eu fiz. Olha aqui, galera, eu cheguei comprando o Bitcoin nos 58 mil dólares e o preço foi caindo até os 16 mil dólares, pessoal. Olha só. E no final das contas, fiquei com 170% de lucro, pessoal. Isso que eu tive um prejuízo momentâneo ali de mais de 60%, tá bom? Então, gente, essa estratégia, ela não te dá dor de cabeça e ela costuma ser muito assertiva,
porque você não se expõe ao preço do Bitcoin, você se expõe ao tempo do Bitcoin. E esse é o segredo, tá bom? Olha aqui, a nossa estratégia, se o Bitcoin voltar para o preço que eu paguei aqui em cima, eu pego 20% de lucro, galera. Em alguns meses, eu estou falando aqui menos de um ano, né? Então, muito interessante. Se o preço voltar para o topo histórico, que é os 120 mil dólares, eu pego aqui 70% de lucro, galera. E é possível. Se romper, então nem se fale, tá bom? E eu não vou parar ainda de comprar, eu vou continuar a estratégia, vou continuar comprando e alocando aqui, seguindo essa estratégia. Aqui é um simulador, né? Você pode usar para comparar os montantes atuais com os anteriores. Olha aqui que interessante. Então, galera, essa planilha eu deixo de graça disponível para vocês se vocês quiserem. Eu deixo o link do Drive dela para vocês fazerem o download caso vocês queiram. Isso não é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Mas, na minha opinião, é a estratégia que mais vem fazendo efeito. E, gente, o mercado financeiro é você focar no longo prazo. Você pode ter estratégias de curto prazo, mas você tem que ter a base da sua estratégia no longo prazo. Não tem como você querer ganhar dinheiro rápido. Não dá para você entrar num Fórmula 1 e querer, né, ganhar aí dinheiro fácil. Eu faço pool de liquidez para ganhar dinheiro fácil e rápido, tá bom? Então aqui eu tenho minha pool aberta, ó, de risco. Tô ganhando aqui, ó, nesse momento 2,35% ao dia, galera. Olha o absurdo, mas aqui eu deixo, né? Eu tô correndo um risco, mas é um risco controlado. Entende? Então, eu tenho a estratégia de longo prazo, mas também tenho uma estratégia de curto aqui. Eu faço pool de liquidez, eu tenho vários vídeos no canal explicando como fazer a pool. No geral, essas são as minhas duas estratégias, tá, pessoal? Pool de liquidez no curto prazo e DCA no longo prazo e tá fazendo muita diferença. Eu sobrevivi a essa queda de forma tranquila. Se vocês gostaram aí, curte, comenta e compartilha para mais dicas. Um abraço, galera.